Olá, galera. Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral, e é com muita alegria que nós daremos início hoje à nossa revisão de Direito Eleitoral para o TRE Rio de Janeiro e para o TRE Tocantins. Isso mesmo. Trarei para vocês aqui, separei algumas dicas fundamentais para as provas, tá? Quis balancear aí o conteúdo tanto da banca Consuplan quanto da banca CESP e trazer aquilo que é fundamental para a sua aprovação. Então vocês vão perceber que as dicas que foram separadas, nós vamos discutir cada uma dessas dicas, vocês vão anotar e tenho certeza que teremos muitas questões do que nós trabalharemos hoje nesta revisão de véspera, tá certo? Caso vocês tenham interesse, depois eu posso disponibilizar esse material no meu site, tá? Bem provável, até quarta-feira eu já coloco esse material lá no site em material complementar, onde também estão também os simulados que eu disponibilizei gratuitamente para vocês, tá bom? Então já vamos iniciar a nossa revisão, começando com a nossa primeira dica. A primeira dica é sobre a composição. Muito difícil uma prova de direito eleitoral, de Tribunal Regional Eleitoral, não cair sobre composição. Vocês que já estão mais acostumados com as provas sabem que toda prova tem questão de composição. E eu trouxe aqui alguns números para que vocês possam lembrar desta composição dos tribunais regionais eleitorais, dos órgãos colegiados da Justiça Eleitoral. Então, quando eu falo de Justiça Eleitoral, nós podemos dividi-la em órgãos colegiados e órgãos monocráticos, não é? Os órgãos monocráticos da Justiça Eleitoral são os juízes eleitorais, enquanto que os órgãos colegiados são esses três que nós colocamos aqui: o TSE, os tribunais regionais eleitorais e também as juntas eleitorais. Não é? Bem, quando eu falo então de órgãos colegiados, nós temos o TSE, os TREs e nós temos as juntas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto por, veja só, aí eu coloco aqui para vocês a numeração 322. O que seria a numeração 322? Porque nós temos 3 ministros que são oriundos do STF, que vão compor o Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho 2 que são do STJ, então 3 do STF, 2 do STJ e temos ainda 2 advogados. Muito cuidado aqui, porque o que vai diferenciar o TSE do TRE é em relação ao que é mais cobrado em relação aos advogados. E eu tenho uma perspectiva para esta prova em relação aos advogados que está me incomodando. Vamos lembrar o seguinte: os advogados, eles são indicados por quem? Veja, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, os advogados, eles são indicados pelo Supremo Tribunal Federal. No caso dos tribunais regionais eleitorais, essa indicação é feita pelo Tribunal de Justiça. Então, enquanto no TSE a indicação é feita pelo Supremo Tribunal Federal, no TRE é feito pelo Tribunal de Justiça do estado respectivo. No Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral, a nomeação ela também será feita pelo presidente. Isso mesmo, em ambos os casos, esses 2 advogados que vão tanto compor o TSE como compor os tribunais regionais eleitorais, eles são nomeados pelo presidente da República. Então, voltando lá no TSE, nós temos 3 juízes que são oriundos do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Esses advogados também, eles deverão possuir mais de 10 anos de atividade na profissão, tá? Atividade comprovada na profissão. Além disso, quando eu falo de TSE, nós temos que distribuir as funções. Então, quem será o presidente e o vice-presidente do TSE? O presidente e o vice-presidente do TSE será os que são oriundos do STF. Então, dentre os 3, nós vamos eleger o presidente e o vice-presidente. E o corregedor geral eleitoral será um dos ministros do STJ que compõe esse TSE. Tudo bem? Então, o presidente e o vice dentre os ministros do STF. O corregedor geral eleitoral dentre os ministros do STJ, nós escolheremos um. Então, qual que é a composição do TSE? 322.
3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Quando nós passamos para o TRE, nós temos a composição 2-2-1-2. Por quê? Eu tenho 2 desembargadores, 2 juízes dentre desembargadores, que são juízes que ascenderam a carreira, então 2 desembargadores, 2 juízes de direito de primeira instância. Aqui nós temos uma diferença, ou será um juiz federal ou um juiz do TRF. Por quê? Se o estado que eu estou trabalhando for sede de TRF, se o estado que eu estou observando for sede de TRF, será um juiz do TRF. Caso contrário, será um juiz federal. E será a maioria, né? Hoje nós sabemos que no Brasil nós temos apenas 5 TRFs, então somente em 5 estados em que eu terei um juiz do TRF. Nos outros estados, eu tenho um juiz que é federal. E também tem os 2 advogados, como eu salientei anteriormente. Então, TSE 322, TRE 2 desembargadores, 2 juízes de direito, um juiz federal ou juiz do TRF e temos também 2 advogados. Tudo bem? Para a gente fechar, temos como órgão as juntas eleitorais. Essas juntas eleitorais também são órgãos colegiados, no entanto, são órgãos temporários, porque elas somente existirão para as eleições. Quando for eleição municipal, quando se encerra a formação de uma junta? Nas eleições municipais, a junta se encerra com a diplomação dos eleitos. Agora, exceto as juntas municipais, quando eu estou falando de eleições federais, estaduais, após a apuração é que se encerra o funcionamento da junta. As municipais são diferenciadas porque elas também diplomam os eleitos, quando eu falo de competência de junta, diploma o prefeito, o vice e também os vereadores. Tudo bem? Então, vamos recapitular aqui a composição. Eu tenho o TSE, composição 322, TRE 2212 e juntas, que nós não falamos ainda, ela é composta por um juiz de direito, que será o presidente daquela junta, mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Então, veja, a composição de uma junta é sempre ímpar? Sempre. Ou será 1 mais 2, 3, ou 1 mais 4, 5 membros. Tá certo? Esta é a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral. Temos ainda os juízes. Os juízes serão titulares de uma zona eleitoral. Cada zona eleitoral, que em regra corresponde a um município, disso em regra porque teremos municípios com mais de uma divisão, não é? Em regra, uma zona eleitoral corresponde ao município, esse juiz ele será titular desta zona eleitoral e terá suas competências específicas. E é justamente sobre essas competências que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sobre a distribuição de funções, nós já falamos do TSE, não falamos? O que nós falamos do TSE? Falamos, então, que o presidente e o vice serão escolhidos dentre aqueles juízes do STF, enquanto o corregedor-geral eleitoral dentre os ministros do STJ. Diferentemente, nós temos nos TREs. O presidente e o vice, sabe aqueles 2 desembargadores que compõem o TRE? Um é o presidente e o outro é o vice. O corregedor regional eleitoral vai depender do regimento interno. E o que a gente pode perceber, tanto para o regimento interno do TRE Tocantins quanto do TRE Rio de Janeiro, eles exercerão cumulativamente a função de corregedor com a função de vice-presidente. E isso é como se fosse uma regra nos regimentos internos do país para os TREs. Em praticamente todos, o vice-presidente é o corregedor também. Tá? E as juntas nós falamos anteriormente, né? As juntas composta por um juiz de direito, mais 2 ou 4 cidadãos. Beleza? Até aqui tudo bem? Vamos agora falar sobre algumas competências. E eu fiz a marcação aqui no nosso material de 3 ou 4 para cada órgão. Então, eu fiz aqui algumas competências para o TSE, para os TREs, para os juízes e quero falar de algumas competências das juntas eleitorais. Quando eu falo de TSE, o que se destaca? Primeira competência que eu separei aqui, falando sobre o conflito de jurisdição. Quando eu tenho, por exemplo, 2 tribunais regionais eleitorais, um TRE Minas e o outro TRE São Paulo,
eles estão em conflito de jurisdição. Né? Quando houver um conflito de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais de estados diferentes ou juízes eleitorais de estados diferentes, quem resolverá esse conflito é o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Então, conflito de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais de estados diferentes, TSE resolve esse conflito. Até aqui tudo bem? Bom, uma outra competência que eu marquei importante é a questão de aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. Bem, quem solicita a criação de novas zonas eleitorais em um determinado estado é o TRE, mas quem aprova, e essa palavrinha ela estará em diversas competências do TSE, como diz a palavrinha aprovação, cabe a essa instância superior, que é o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, quem aprova a criação do estado, a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas é o TSE. Quem solicita? O TRE. Agora, quando eu estou no âmbito da zona eleitoral, eu preciso dividir esta zona em seções eleitorais, que são os locais de votação. Quem faz essa divisão? Quem faz essa divisão das zonas eleitorais em seções? Os juízes eleitorais, tá? E também trouxe aqui a terceira competência sobre quando nós temos a resposta às consultas que forem feitas em tese. Bem, o TSE, junto com os tribunais regionais eleitorais, eles responderão a consultas, só que para o TSE, quem faz essa consulta é uma autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido. Enquanto lá nos TREs, quem faz a consulta é uma autoridade pública e partido político. E quando eu falo partido político, eu considero, por exemplo, o órgão de direção estadual fazendo uma consulta aos tribunais regionais eleitorais. Então, tanto o TSE quanto os TREs têm essa competência de responder consultas. Não esqueçamos disso. Tudo bem? Bom, eu falei do TSE, das competências, não falei? Quando eu falo de TRE, se nós falamos que quando tem um conflito de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais de estados diferentes e juízes eleitorais de estados diferentes, quem resolve o TSE, se eu estou falando de juízes eleitorais de um mesmo estado, quem resolve conflito de jurisdição é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Bem, então eu trouxe aqui duas competências para vocês. A primeira competência é a da constituição das juntas eleitorais e a designação da respectiva sede e jurisdição. Essa competência é muito importante para os TREs. Então, cabe ao TRE constituir uma junta eleitoral e designar a sede daquela junta eleitoral. Além disso, lembra que eu falei que cabe ao TSE aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais? Bem, cabe ao TRE, portanto, dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo esta divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do TSE. Então, veja que essa competência do TRE está linkada com a competência que nós falamos anteriormente. Tá? Então, não se esqueça. Resolver conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo estado é competência do TRE. Processar e julgar originariamente os candidatos, o registro de candidatos a governador e vice, a senador e aos deputados federais e estaduais e distritais, quando for o TRE do Distrito Federal, são todas competências do TRE. Tá certo? Muito bem. Quando falamos de juízes, e esses juízes eles são titulares de uma zona eleitoral, vamos imaginar que, pelo menos em regra, eu tenho um juiz em contato com o eleitor. Então, toda aquela competência que mencionar e você se lembrar do papel do eleitor na eleição, lembre-se que a competência de juiz não tem erro. Como, por exemplo, citei aqui, expedir os títulos e conceder transferência de eleitor. Dividir a zona eleitoral em seções, que são os locais de votação. As seções eleitorais são os locais de votação, não é? E quando eu falo de capital,
e cidades do interior, ou seja, cidades diferentes de capital, o mínimo de eleitores para cada seção são 50, não esqueçamos disso. Né? É competência do juiz fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados por dispensa do alistamento um certificado que os isente de sanções legais, que são aqueles certificados de quitação eleitoral. Tá? Então, tudo isso competência dos juízes. É só lembrar do papel, do contato que tem esse juiz com o eleitor. Certinho? Bem, e finalmente, eu não coloquei aqui no material, até porque nós vamos começar um outro assunto agora, sobre a competência das juntas. O que eu quero é que vocês lembrem de competência das juntas. Primeiro, então a primeira competência é a expedição de diplomas aos cargos municipais. Prefeito e vice e vereador. Até aí tudo bem. Temos ainda, além da expedição de diplomas aos cargos municipais, nós temos a questão de apurar em até 10 dias as eleições. É claro que com o sistema eletrônico de votação, de totalização de votos, essa competência de apuração em até 10 dias se esvaziou, porque hoje nós temos uma apuração mais rápida. Mas para a prova, leve em consideração o que está previsto no Código Eleitoral. Tudo bem? Ficou claro até então? Maravilha. Vamos então agora para a próxima dica, que é sobre a questão da deliberação, ou seja, sobre resolver, decidir em relação a determinados assuntos. Quando eu falo de deliberações, o que prevê o Código Eleitoral? Ele prevê que os tribunais eleitorais eles vão deliberar por maioria de votos presente a maioria dos membros. Só que eu tenho uma exceção, em que eu preciso de todos os membros presentes. Qual que é essa exceção? Até dei uma dica aqui do perdicano. O que é o perdicano? Lembre-se disso. Qual que é a exceção para deliberação? Perda de diplomas, cassação de registro e anulação geral das eleições. Então, para essas três situações, perda de diplomas, cassação de registro e anulação geral de eleições, serão necessárias a presença de todos. Coloque aí. Todos os membros. Isso vai cair na sua prova. Tá? Cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas. Tudo bem? Bom, nós vamos começar a falar agora sobre a questão de prestação de contas eleitorais. Como assim prestação de contas eleitorais? Se você observar a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, nós temos três modalidades de prestação de contas. Eu tenho uma prestação de contas que será feita durante a campanha eleitoral, que é uma prestação de contas parcial feita pela internet, por um sistema adequado disponibilizado pelo próprio TSE. Eu tenho uma prestação de contas final, então após os turnos das eleições nós temos essa prestação de contas, e a chamada prestação de contas simplificada, que é para justamente desburocratizar o processo eleitoral. Na prestação de contas parcial, feita pela internet, ela será realizada de duas formas. Uma vez que o partido ou candidato recebe um recurso, vamos imaginar uma doação, tem até 72 horas após o recebimento para disponibilizar isso através desse sistema pela internet. Então, em até 72 horas após o recebimento do recurso, informa a Justiça Eleitoral sobre aquele recurso. E, no dia 15 de setembro, eu disponibilizo um relatório detalhado, parcial, então até o dia 15 de setembro. Então, pela internet, recebeu o recurso, tem 72 horas para disponibilizar para a Justiça Eleitoral. E no dia 15 de setembro, disponibiliza uma parcial sobre esses recursos que foram recebidos. Temos ainda a prestação de contas eleitorais final. Eu não estou falando aqui de prestação de contas partidária. A prestação de contas eleitorais final é o seguinte: se naquela circunscrição só teve primeiro turno, em até 30 dias após o primeiro turno, eu informo a Justiça Eleitoral essa prestação de contas. Agora, se houve segundo turno, em até 20 dias após o segundo turno, um consolidado do primeiro e do segundo turno. Tá? Então, se houver primeiro turno, somente em até 30 dias. Se houve primeiro e segundo turno, em até 20 dias após o segundo turno. Tá bom?
E, finalmente, você vai se lembrar, nós temos a prestação de contas simplificada, que é justamente para desburocratizar o processo eleitoral. Essa prestação de contas simplificada, ela será realizada da seguinte forma. Se o candidato ele movimentou financeiramente as bufunfas até R$ 20.000, ele pode utilizar esse sistema de prestação de contas simplificada. Menos burocracia, menos documentos, a resolução do TSE para as eleições de 2018, por exemplo, trarão informações sobre essa prestação de contas simplificada. E os municípios com menos de 50 mil eleitores poderão também entrar obrigatoriamente nessa prestação de contas simplificada. Tá? Então, temos dois requisitos aqui. Movimentação financeira até R$ 20.000 do candidato ou municípios com menos de 50 mil eleitores entrariam também nesta questão da prestação de contas simplificada. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, vamos agora para o nosso segundo bloco. Muito bem, dando retorno aos nossos estudos para o TRE Rio e o TRE Tocantins, falemos agora sobre a questão da prestação de contas. Nós vimos no bloco anterior, então, que nós temos 3 modalidades de prestação de contas eleitorais nas campanhas eleitorais, conforme estabelece a própria lei das eleições, a chamada de prestação de contas pela internet, a prestação de contas final e também a chamada prestação de contas simplificada, não é verdade? Bem, quando nós falamos de sanção pelo não envio de prestação de contas, o que o não envio de prestação pode acarretar aos eleitos nas eleições? A própria lei das eleições estabelece que o não envio de prestação de contas vai impedir a diplomação dos eleitos. Então, cuidado com isso com a prova. A sanção que ocorre pelo não envio da prestação de contas é o impedimento à diplomação dos eleitos. Tá bom? Mais uma dica para você para a prova. O que é dispensado na prestação de contas? O que é não necessário para que seja prestado contas? Primeiro, cessão de bens móveis, como por exemplo uma mesa. Então não precisa prestar contas de um bem móvel, uma mesa, mas não pode ser qualquer mesa, não é uma mesa de luxo. Lembrando que é até R$ 4.000 por pessoa que está cedendo aquele bem móvel. Então é dispensado de prestação de contas, cessão de bens móveis, mas tem uma faixa de preço. Até uma faixa daquele bem que está sendo cedido, até R$ 4.000 por pessoa cedente. Além disso, também é dispensada a prestação de contas as chamadas doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum, grifem isso, de sedes e propaganda eleitoral. Então veja, eu estou falando aqui de uma doação que é feita entre candidatos, entre partidos políticos, mas que decorrem do uso comum de uma sede para algum evento, por exemplo, e propaganda eleitoral. Bem, é dispensada essa prestação de contas, só que é necessário que seja registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento. Tá? Então veja, dispensa de prestação de contas essas doações estimáveis, no entanto é necessário que haja um registro na prestação de contas do responsável pelo pagamento. Tudo bem? Bom, então nós falamos sobre a sanção pelo não envio da prestação de contas, falamos do que é dispensado nessa prestação de contas e temos que observar também que com a edição da Lei 13.165 de 2015, os gastos com passagens aéreas deverão ser comprovados. Aí nós temos que comprovar esses gastos com passagens aéreas de duas formas, ou apresentando uma fatura ou uma duplicata emitida pela agência de viagem. Então, como que eu comprovo esses gastos com passagens aéreas? A apresentação de fatura ou duplicata emitida pela agência de viagem. Tudo bem? Não se esqueça disso também. Quanto à prestação de contas, a gente tem que lembrar que essa prestação de contas ela poderá ser de 4 formas. Ela poderá ser aprovada, então as contas eleitorais poderão ser aprovadas. Essas contas elas poderão ser aprovadas
com ressalvas, desaprovadas ou não prestadas. Veja só, uma vez não prestadas as contas, a Justiça Eleitoral ainda passa a mão na cabeça e diz o seguinte: olha, as contas não foram prestadas, mas eu vou lhe ceder ainda 72 horas para que você possa ainda prestar essas contas. Porque somente após esse prazo de 72 horas é que realmente essas contas receberá o status de não aprovada. Tá? Quanto a esses status das prestações de contas, aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação, a decisão sairá em até 3 dias antes da diplomação, por questões óbvias, né? Como que um candidato vai ser diplomado, receberá o diploma daquela eleição, sendo que suas contas não foram aprovadas. O que pode ser cobrado na sua prova é dado um peguinha para você, no seguinte sentido. Imagine o seguinte, que existem naquelas prestações de contas erros formais e materiais. Então, eu coloquei aqui duas situações. Eu tenho erros formais e materiais que foram corrigidos. É claro que aqueles erros formais e materiais corrigidos não vão autorizar a rejeição das contas. Além disso, eu tenho erros formais e materiais irrelevantes. Então, tanto os erros formais e materiais que forem corrigidos, quanto os irrelevantes, eles não autorizam rejeição de contas. Tá? Então, tanto os erros formais e materiais corrigidos, quanto os erros formais e materiais irrelevantes, eles não autorizarão a rejeição de contas. Tá certo? Não vamos se esquecer disso? Então, quais são as possibilidades de status de quando as contas são averiguadas? Bom, aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou não prestação. E lembrando, mesmo não prestadas as contas, serão dados prazos de até 72 horas para que essas contas eleitorais sejam prestadas. Certíssimo? Bacana. Se não houve dúvida, podemos falar um pouquinho sobre a ação de investigação judicial eleitoral presente na Lei das Eleições. Bom, a ação de investigação judicial eleitoral é uma ação eleitoral, como o próprio nome diz. O rito desta ação eleitoral está no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Então, eu gostaria que vocês observassem a Lei Complementar 64 de 1990 e observassem que essa Lei Complementar 64 de 90, ela versa sobre as inelegibilidades. Então, se essa Lei Complementar 64 de 90 versa sobre as inelegibilidades, nós temos que entender o seguinte agora. Para que serve essa ação de investigação judicial eleitoral? Bom, a ação de investigação judicial eleitoral, ela tem um papel fundamental para os abusos de poder. Então, para impedir que haja, por exemplo, abuso de poder político, econômico, de autoridade, abuso do poder religioso. Então, eu quero aqui impedir que esse abuso de poder ele invada a sociedade. Deixa eu buscar aqui, pegar a Lei Complementar 64 de 1990, quero fazer a leitura para vocês do que prevê esse artigo 22, para ficar claro do que eu estou falando. Olha só o que diz o artigo 22. Então, primeiramente, vão ser apresentados aqui os legitimados, né? Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização de veículos e utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou partido político. Bom, quando eu falo de ação de investigação judicial eleitoral, o corregedor geral ele apresenta um relatório quando essa ação invadir
cargo de presidente e vice-presidente e entrega ao TSE para julgar. No caso das eleições para governador, senador, deputados, os corregedores regionais realizam esse relatório e entregam para os TREs julgar. Quando eu falo de eleições municipais, prefeito, vice e vereador, essa responsabilidade é do juiz eleitoral. O juiz eleitoral ele terá tanto a competência de realizar o relatório quanto de também prolatar a sentença. Só que eu estou falando aqui da ação de investigação judicial eleitoral na lei das eleições, o artigo 30A especificamente. Então vamos aqui ao 30A. Esse 30A diz o seguinte: qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial eleitoral para apurar condutas em desacordo com a norma desta lei. Portanto, qualquer ofensa às normas da lei das eleições e também relativos à arrecadação e gastos de recursos, poderemos, então, observar o rito da ação de investigação judicial eleitoral estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Então, quando houver ofensa à lei das eleições, quando houver ofensa aos requisitos de arrecadação e de gastos de recursos, qual modalidade de ação que nós poderemos, então, utilizar? Ação de impugnação ao registro de candidatura? Não, será ação de investigação judicial eleitoral. É essa dica que nós estamos falando. Então, o processo de ação de investigação judicial eleitoral na própria lei das eleições. Certíssimo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da conservação de documentos das prestações de contas eleitorais. Bem, uma vez que as contas já foram julgadas, então, se essas contas estão julgadas, os documentos referentes à prestação de contas deverão ser conservados até 180 dias após a diplomação. Então, ocorreu a diplomação, até 180 dias. Se aquelas contas estão julgadas, eu preciso guardar essa documentação, conservar essa documentação. Se essas prestações de contas estão pendentes de julgamento, até a decisão final. Então, se essa decisão final ultrapassar aí mais de 180 dias, esses documentos deverão ser conservados até a decisão final. Então, qual que é a regra? Uma vez julgados, até 180 dias. Pendente de julgamento, até a decisão final. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as pesquisas e testes pré-eleitorais. A gente precisa diferenciar o que é uma enquete, o que é uma pesquisa eleitoral. Primeiramente, enquete não tem rigor científico. Segundo, não poderão ser realizadas em ano eleitoral. Tá? Então, no ano da eleição, a partir de 1º de janeiro, não tem enquete. As pesquisas eleitorais, elas são autorizadas para os anos eleitorais. Essas pesquisas eleitorais, elas têm caráter científico, porque se nós observarmos o que prevê as pesquisas e testes eleitorais a partir do artigo 33, veja só, as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto à Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. Então, prazo para que seja registrada essa pesquisa eleitoral é até 5 dias antes da divulgação perante os órgãos da Justiça Eleitoral. Claro, a depender do cargo que nós estamos realizando a pesquisa. Se for referente ao cargo de presidente, essa pesquisa será registrada perante o TSE. Se for, por exemplo, eleições de vereadores, perante os juízes eleitorais e assim sucessivamente. Por que ela tem rigor científico? Porque perceba que do inciso 1º ao inciso 7º são as exigências para as pesquisas eleitorais. Então precisa ter quem contratou a pesquisa, o valor e a origem
dos recursos que foram gastos nessa pesquisa, qual foi a metodologia e o período de realização, o plano amostral e a ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico, intervalo de confiança, margem de erro, o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo, o questionário completo aplicado ou a ser aplicado, o nome de quem pagou pela realização do trabalho e a cópia da respectiva nota fiscal. Por isso que há esse caráter científico nas pesquisas eleitorais. Tá? Então são duas coisas importantes para a prova. Registro das pesquisas ele é obrigatório perante os órgãos da Justiça Eleitoral e até 5 dias antes da divulgação da respectiva pesquisa. E não se esqueça, marque aí o parágrafo 5º do artigo 33, que fala: é vedado no período de campanha eleitoral a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Tá? Então, a realização de enquetes, eu havia dito no início do ano, né? Mas é a partir do período de campanha eleitoral. Tudo bem? Então, pesquisas. Registro obrigatório e até 5 dias antes da divulgação. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão das propagandas em bens particulares. É óbvio que houve alteração a partir da Lei 13.488 de 2017, mas aqui eu estarei falando com vocês sobre até a Lei 13.165 de 2015, que deve ser o objeto de prova tanto para o TRE Rio quanto para o TRE Tocantins. Tá? Quando eu falo de bem particular, imaginemos, por exemplo, uma residência. Bom, a sua residência pode fazer propaganda? Pode. Depende de licença municipal? Não. Autorização da Justiça Eleitoral? Também não. Então, vai independer de licença do município ou de autorização da Justiça Eleitoral. Segundo, qualquer tipo de propaganda? Não. Somente em adesivo ou papel. E isso conforme estabelece a Lei 13.165 de 2015. Tudo bem? Pode exceder meio metro quadrado? Não. Antes era até 4 metros quadrados, agora não pode exceder a meio metro quadrado. Tá? E pode propaganda no Poder Legislativo, nas casas do Poder Legislativo? Sim, poderá, mas desde que a mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado, a depender de onde será realizada esta propaganda, autorizar. Então, em bens particulares, pode, independe de licença municipal, independe de autorização da Justiça Eleitoral, pode ser em adesivo, pode ser em papel, mas não pode exceder a meio metro quadrado. Então, precisa respeitar essas exigências que estão dispostas na própria lei das eleições. Tudo bem? Bom, e adesivo em veículos? Lembra o seguinte, galera. Imagine um carro. Posso ter propaganda eleitoral nesse carro? Pode, desde que sejam respeitadas algumas exigências. Por exemplo, no vidro traseiro, eu posso ter uma propaganda em adesivo que vai até toda a extensão do veículo. Do veículo não, do vidro traseiro. Mas tem que ser um adesivo microperfurado, que são aqueles furinhos que você consegue visualizar mesmo com o adesivo. Então, em toda a extensão do vidro traseiro, seja adesivo microperfurado, e nas outras localidades do veículo, exceto no vidro dianteiro, nas outras localidades eu posso ter adesivos até uma determinada dimensão. Que dimensão que é essa? 50 por 40 centímetros. Então, no vidro total, no vidro traseiro, eu posso ter um adesivo microperfurado até a extensão total do para-brisa e em outras posições, adesivos até a dimensão de 50 por 40 centímetros. Qual que é a regra? O adesivo em veículos é vedado, desde que respeite essas exceções que nós colocamos aqui. Porque antigamente, nós tínhamos os veículos de propaganda eleitoral que eram totalmente adesivados. Completo, o veículo inteiro. Hoje em dia, pode ir respeitando essas exceções. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Vamos falar sobre os comícios. Até coloquei aqui a Anitta para lembrar o seguinte. Qual que é a diferença de comício para showmício? Vamos lá. Showmício era uma tendência que acontecia nas grandes praças dos municípios, em que o candidato
ele, antes de realizar o comício, contratava uma banda, um artista para cantar uma música ou duas no máximo, né? Só que essa tendência deixou de existir porque a legislação vedou, porque fere a isonomia entre os candidatos. Então, hoje em dia, não pode realizar showmício. O comício, ele é permitido ainda. Qual que é o horário de permissão? Das 8 da manhã até as 24 horas, meia-noite, salvo o comício de encerramento. Anote aí, o comício de encerramento ele poderá poderá ser prorrogado por mais 2 horas. No comício, pode usar trio elétrico? Pode. O trio elétrico poderá ser realizado em comícios porque eles ficam paradinhos. Por isso a música da Anitta, Paradinha. Então lembre-se, pode usar trios elétricos? Sim, desde que não fiquem perambulando pelas ruas, tem que ficar paradinho, paradinho, como diz a Anitta. Tá? Agora, carro de som pode perambular pelas ruas? Pode. O que não pode são os trios elétricos. Os trios elétricos serão utilizados somente para sonorização dos comícios que são realizados entre as 8 da manhã às 24 horas, podendo ser prorrogados por mais 2 horas. Tá certo? Bom, o que pode antes das eleições? Até às 10 horas do dia que antecede as eleições. Se as eleições acontecem no domingo, até às 10 horas da noite, ou seja, no sábado, eu posso ter distribuição daqueles santinhos, que é o material gráfico, caminhadas, carreatas e também carros de som. Então, até às 10 horas da noite do dia que antecede as eleições, distribuição de material gráfico, caminhada, carreata e também carro de som, certo? Bem, agora vamos diferenciar a questão da manifestação silenciosa e coletiva no dia da eleição. A gente sabe que no dia da eleição não pode boca de urna, é totalmente vedada, isso acarreta até crime eleitoral, não é? Agora, se eu como eleitor, individualmente, silenciosamente, estou com a minha bandeirinha, com o meu broche, com o meu adesivo daquele candidato, sem agrupamento de pessoas, eu posso me manifestar individualmente no dia da eleição. Então, olha, até eu coloquei a foto do Galvão. Pode isso, Arnaldo? Pode. A manifestação individual e silenciosa, usando exclusivamente bandeiras, broches, dísticos e adesivos, ela é permitida. O que não pode é a chamada manifestação coletiva. A manifestação coletiva, ela é totalmente vedada. Não pode. Tá? Bom, vamos agora falar sobre o material de divulgação. Como nós vimos, uma das permissões para antes das eleições, eu coloquei para vocês aqui nos slides anteriores, é a respeito da distribuição de material gráfico. Lembram-se disso? Quanto ao material gráfico, eu coloquei para vocês aqui um material de divulgação, que é importante que nós leiamos o que está errado nesse material. Veja só, primeira informação que nós temos que nos ater é no que tange ao material de divulgação, a gente tem aqui o nome do candidato Lelê, que é senador, e o seu suplente, que na verdade está vice aqui, na verdade é suplente, quando nós falamos de senador, nós temos que lembrar do tamanho desse nome. Qual que é o erro dessa divulgação? Olha só o que consta aqui na afirmação ao lado. Deve constar o nome dos candidatos a vice ou a suplente de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular. Aqui está falso. Por que está falso? Não é 10% do nome do titular, e sim 30% do nome do titular. Então, conforme estabelece o artigo 36, parágrafo 4º, veja só o que diz o parágrafo 4º. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os nomes de candidatos a vice ou a suplente de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Tá? Então, quando eu falo de a eleição majoritária, nós temos governador, presidente, prefeito e também senadores. Por outro lado, nós temos que lembrar que deverão constar nesses materiais de divulgação o que prevê o artigo 39, parágrafo 4º. Veja só o que prevê o artigo 39, parágrafo 4º. Quanto aos folhetos e adesivos, olha só, folhetos e adesivos e outros impressos devem conter a inscrição do CNPJ ou CPF do responsável pela confecção e por quem contratou. Eu coloquei parágrafo 4º
Mas não é o parágrafo 4º não, viu, gente? É o artigo, se vocês puderem anotar o correto aí, é o artigo 38, parágrafo 1º. Então, coloque aí para mim, artigo 38, parágrafo 1º. Veja só o que diz o artigo 38, parágrafo 1º. Todo material impresso, que é esse que nós colocamos aqui, deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, que é o CPF, do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou e também a respectiva tiragem. Portanto, a quantidade de materiais que foram impressos. Então, não se esqueça, quando eu falo de material de divulgação, tem que constar, quando fala de propaganda majoritária, o nome do vice ou titular não pode ser inferior a 30% e precisa constar também o CPF ou CNPJ do responsável pela tiragem, quem contratou e também a quantidade de tiragem. Tá certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da captação ilícita de sufrágio. Captação ilícita de sufrágio. A captação ilícita de sufrágio, ela deverá ser proposta com o termo inicial do registro da candidatura e, se nós não esquecemos, quando que se dá o prazo para registro de candidatura? Até 19 horas do dia 15 de agosto. Não se esqueçam disso. Até às 19 horas do dia 15 de agosto é o prazo para que os candidatos se registrem. Antes desse período, eles são escolhidos em convenção partidária. E as convenções partidárias serão realizadas entre os dias 20 de julho a dia 5 de agosto. Não se esqueçam dessas datas. Tá? Então, entre o registro da candidatura até a eleição, então, entre o registro da candidatura até a eleição, eu vou observar candidatos que captaram votos de forma ilícita. Esses candidatos que captaram votos de forma ilícita, desde o registro de candidatura até a eleição, estarão sujeitos à cassação do registro ou do diploma. E sobre a captação ilícita de sufrágio, a gente precisa lembrar: é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, ou seja, da intenção de captar um voto ilicitamente. Essas representações até a data da diplomação. Então veja, aquele que captou votos ilicitamente entre o registro da candidatura até a eleição, eu poderei propor então esta ação de captação ilícita de sufrágio até a data da diplomação, que é uma representação. Basta o dolo, a intenção de captar o voto ilicitamente, ou seja, é desnecessário o pedido explícito de votos. Tá? E o que isso vai acarretar a esse candidato? A cassação do registro ou também do diploma. Tudo bem? Próxima dica. Propaganda na imprensa escrita. Se eu não me engano, está no artigo 46 da Lei das Eleições. Vamos observar aqui, artigo 46, cadê você? É o 46, deixa eu confirmar aqui para vocês, tá? 36, propaganda mediante outdoor, na verdade é o artigo 43. Estou falando aqui da propaganda que será realizada em jornais, em revistas. Ela é permitida? Sim, e é a única modalidade de propaganda eleitoral paga. Exceto que agora, com a Lei 13.488, permitiu-se pela internet uma modalidade de propaganda paga, que é aquela utilizando-se dos impulsionadores de conteúdo. Mas eu acredito que isso não será objeto da sua prova. Tá? Então, a propaganda na imprensa escrita, sendo jornal ou revista, é permitida sim. Ela é até a antevéspera das eleições, então ela vai somente até a sexta-feira. É uma modalidade de propaganda paga. Até 10 anúncios, sendo esses anúncios em datas diversas, e o tamanho desses anúncios, 1/8 de página, tratando-se de jornal padrão, e 1/4 de página, quando se tratar de tabloide ou também revista. Então não se esqueça, pode propaganda na imprensa escrita? Pode. Aí o artigo 43 ainda colocou assim no parágrafo 1º: deverá constar do anúncio de forma visível o valor pago pela inserção. Tá? Então, quando
É permitida propaganda paga na imprensa escrita? Sim, mas é importante que seja colocado o valor pago pela inserção na propaganda, tá? Bom, uma vez que durante a propaganda eleitoral são veiculadas propagandas que ofendem a determinados candidatos, os ofendidos poderão oferecer direito de resposta. Só que nós temos prazos especiais para o direito de resposta. São 4 prazos especiais, porque vai depender de onde que aquela ofensa está sendo divulgada. Por exemplo, se a ofensa for feita no horário eleitoral gratuito, o prazo para que o ofendido tem para obter direito de resposta, 24 horas. Se foi feita a ofensa e na programação normal, seja em rádio ou televisão, o prazo 48 horas. Agora, se a ofensa foi feita na imprensa escrita, jornal, revista, 72 horas. Essas são as regras gerais, 24, 48 e 72. Com o advento da internet, com a divulgação das campanhas eleitorais na internet, nós temos agora um prazo de direito de resposta especial para as ofensas veiculadas na internet. Na internet, então, será a qualquer tempo para essas ofensas veiculadas na internet ou em até 72 horas após a retirada. Então, veja, não é porque o indivíduo retirou que eu não tenho direito de resposta. Porque, veja, se é uma imprensa escrita, atingiu várias e várias pessoas. Então, veja, retirou a propaganda com a ofensa, o ofendido tem ainda 72 horas para obter o direito de resposta. Tá? Então, quais são os prazos de direito de resposta? 24 para as propagandas em horário eleitoral gratuito, 48 para as programações normal em rádio e TV, 72 horas para as imprensas escritas ou pela internet, ou ainda 72 horas para a imprensa escrita ou a qualquer tempo na propaganda, na ofensa veiculada pela internet ou em até 72 horas após a retirada desta ofensa veiculada na internet. Ok? Muito bem. Vamos agora lá para o sistema eletrônico de votação, que está disposto a partir do artigo 59. Na verdade, é do 59 ao 62. Até então, nós tínhamos nas eleições o uso de cédulas. Só que com o advento da tecnologia, ela invadiu até mesmo as próprias eleições. E o sistema eletrônico de votação brasileiro é um exemplo, é um modelo para as outras nações democráticas, né? Então, hoje nós usamos um sistema eletrônico tanto de votação quanto de apuração e estamos ainda caminhando para a biometria 100%. Né? A biometria é um avanço desse sistema eletrônico de votação. A pergunta é, nós sabemos que a regra é a votação eletrônica, mas como medidas excepcionais, em caráter de contingência, nós poderemos utilizar ainda as cédulas, mas isso vai depender de autorização do próprio Tribunal Superior Eleitoral. É o que prevê, conforme a gente pode estabelecer aqui, o artigo 59. Olha, a votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior autorizar em caráter excepcional a aplicação das regras fixadas dos artigos 83 a 89, que fala sobre o uso de cédulas. Então, qual que é a regra geral? Sistema eletrônico de votação, urna eletrônica. Exceção: quando houver contingência, problemas nas urnas, posso usar as cédulas. Quanto ao voto impresso, ele é possível? Para as eleições de 2018, nós teremos uma modalidade, então, que é do voto impresso. Como que será essa questão do voto impresso? O eleitor ele não vai ter contato com a cédula. Tá? Então, nós vamos ter duas urnas, a urna para realizar o voto e uma urna em separado, onde esse voto será depositado após a conferência do eleitor. Só que essa conferência ela será visual, o eleitor ele não terá contato com aquele voto, que isso era uma discussão para até mesmo a aprovação desse voto impresso. Tá? Então, o voto impresso será possível para as eleições de 2018, mas, obviamente, não em caráter geral, e sim experimental, será uma coisa gradual a implantação do voto impresso. O Tribunal Superior Eleitoral, isso é a próxima dica, ela poderá fornecer urnas para treinamento dos eleitores. E isso está disposto, deixa eu localizar aqui para vocês, no parágrafo 7º do artigo 59. Veja só o que diz. O Tribunal Superior Eleitoral
colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. Então, é possível? Sim, totalmente possível. Muito bem, dando continuidade à nossa revisão de véspera, nós falaremos agora sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Isso mesmo, que está estabelecido no artigo 73 da Lei das Eleições, que, óbvio, nós não vamos falar de todas as condutas vedadas. O que eu quero dizer para vocês é, quanto às condutas vedadas, é possível que seja ajuizada uma ação de investigação judicial eleitoral. Uma conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, é possível, portanto, o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral. Eu separei aqui duas condutas que eu acredito que podem ser mais focadas em prova. A primeira delas fala-se sobre a questão de shows artísticos em inauguração de obras. Veja, não pode nos 3 meses que antecedem as eleições. Então, se você observar o artigo 73, quanto à questão dos shows, nós temos no artigo 75 dizendo assim: nos 3 meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Então, veja, shows artísticos pagos com recursos públicos é vedado nos 3 meses que antecedem as eleições. Aí vem o parágrafo único. Nos casos de descumprimento deste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, ou seja, da suspensão do show, o candidato beneficiado, o agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Então, nos 3 meses que antecedem as eleições, não pode shows artísticos em inauguração de obras pagos com recursos públicos. Uma das grandes perguntas que são feitas é, em ano eleitoral, pode ter concurso público? Gente, é um mito isso. Todo ano eleitoral nós temos esse tipo de questão. Claro que pode. Agora a questão é, posso nomear aprovados em concursos públicos em ano eleitoral? Sim, veja, desde que os concursos estão homologados até 3 meses antes das eleições. Então, se até 3 meses antes das eleições o concurso que você fez foi homologado, você poderá ser nomeado tranquilamente. Tá? Agora, se a homologação foi feita antes dos 3 meses, com 2 ou 1, então não pode. Olha só o que prevê o inciso 5º, que é um dos mais cobrados do artigo 73. Então, veja, são proibidas aos agentes públicos, sejam eles servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 5º, nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem e até a posse dos eleitos. Então, o termo inicial, 3 meses antes das eleições até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. Exceto, aí nós temos aqui 5 alíneas de exceção. A linha A, nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa das funções de confiança. B, nomeação para cargos do Poder Judiciário, MP, tribunais ou conselhos de contas e órgãos da Presidência da República. Essa a linha B despenca. C, nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo, que é o que nós salientamos aqui. A linha D, a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. E, por último, a linha E, a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis, de agentes penitenciários. Tá? Então, dê uma lida nesse artigo 73 quanto às condutas vedadas. Vamos falar um pouquinho sobre as doações de pessoas físicas. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal já determinou, pessoas jurídicas não poderão doar. Bacana. Então, quer dizer que só pode do pessoa física? Sim. Tem limite? Temos. Até 10% dos rendimentos brutos que são conferidos, auferidos no ano anterior às eleições. A pergunta que eu faço para vocês. Para doar, posso usar cartão de crédito? Claro. Que bom, né? Para doar, posso usar, então, cartão de crédito. É possível. Agora,
não se aplica doações em estimáveis em dinheiro, desde que o valor não ultrapasse R$ 80.000. Portanto, esse limite estabelecido de 10% não é aplicável quando se referir a doações em estimáveis em dinheiro. Opa, avancei demais aqui. Cadê? Estimáveis em dinheiro, desde que o valor não ultrapasse R$ 80.000. E nós temos que lembrar que agora nós temos a participação da Secretaria da Receita Federal do Brasil no processo de apuração do limite dessas doações. Então, até o dia 31 de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral ele consolida essas informações, não é? E encaminha à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Se você observar o que está disposto na Lei 9.504 das eleições, nós temos o que está estabelecido, deixa eu localizar para vocês aqui, sobre essa arrecadação de recursos. Cadê? Para a gente facilitar aqui. Olha só o parágrafo 1º do artigo 24C. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações até o dia 31 de dezembro. Inciso 1º. Aí nós temos aqui as prestações de contas dos partidos entregues à Justiça Eleitoral. Aqui já tem uma informação nova. Quando eu falo prestação de contas partidária, até o dia 30 de abril do ano seguinte, os partidos políticos têm que encaminhar à Justiça Eleitoral os balanços referentes ao ano anterior. Não é? Então, o Tribunal Superior ele consolida as informações até dia 31 de dezembro e essas informações consolidadas vão se referenciar a essas prestações de contas partidárias e as prestações de contas dos candidatos. Tá? Bem, aí vem o parágrafo 2º. O TSE, após consolidação das informações, encaminha, portanto, à Secretaria da Receita Federal do Brasil até dia 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. Aí o parágrafo 3º. A Secretaria fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física. Então, veja que faça uma comparação daquilo que foi doado com os rendimentos da pessoa física. E, apurando o indício de excesso, comunica o fato até o dia 30 de julho ao Ministério Público, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade do artigo 23. Aí, vamos lá para o artigo 23. Olha só o que diz o artigo 23. Fala sobre a questão das doações, né? No parágrafo 1º sobre o limite de 10%. Aqui fala, então, da sanção para essa, quando o Ministério Público, então, apura e verifica que realmente há esse excesso, apresenta, então, essa representação e a aplicação prevista no artigo 23 e de outras sanções que estão cabíveis. Então, lá no artigo 23, nós temos algumas sanções. Por exemplo, do parágrafo 3º, a doação de quantia acima dos limites fixados nesse artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Tá? Além de outras sanções que são possíveis também, não somente essas. Tá certo? Bom, falando um pouquinho sobre partidos políticos, vamos lá. Eu sei que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Muito bem. Eu posso me filiar a um partido político, essa filiação exigida para que eu possa concorrer às eleições é de no mínimo 6 meses, mas ao mesmo tempo que eu posso me filiar, eu posso me desfiliar. Existem algumas hipóteses que são chamadas de desfiliação automática. Quais são essas hipóteses de desfiliação automática? Primeira hipótese, a morte. Segunda hipótese, perda dos direitos políticos. E a prova vai colocar para você suspensão. E você vai falar o quê? Não, suspensão não. Perda dos direitos políticos é a hipótese de desfiliação automática. Expulsão do partido, uma vez que infringe, por exemplo, alguma norma do estatuto do partido. E filiação a outro partido. Outras formas, desde que comunique ao atingido com 48 horas de antecedência. Então, será desfiliado automaticamente por caso de morte, claro, é uma questão óbvia, perda dos direitos políticos, expulsão do partido, filiação a outro partido e outras formas, desde que comunique ao atingido com 48 horas de antecedência. Tá? Bem, agora, existem algumas situações, veja, uma vez que eu sou eleito e eu saio daquele partido, eu perco o mandato. Porque o mandato na eleição proporcional pertence ao partido político. Então, se eu me desfilio daquele partido e fui eleito por aquele partido, eu perco o mandato. Porque o mandato não pertence ao candidato, e sim ao partido.
Agora, existem situações em que mesmo eu saindo daquele partido, existem situações que são consideradas justa causa em que não acarreta a perda do mandato. Quais são essas hipóteses? Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Então, o partido político, ele alterou substancialmente o seu estatuto, alterou substancialmente o programa, a intenção dele perante a sociedade. Segundo, grave discriminação política pessoal. Não é uma discriminação pessoal, tem que ser uma discriminação política pessoal. Isso foi alterado pela Lei 13.165. E a questão da janela partidária. O que é a janela partidária? Estabeleceu-se o prazo de que até 30 dias, no prazo de 30 dias, que antecede o período mínimo de filiação partidária, que são 6 meses, esse candidato poderá mudar de partido sem perder o mandato. É a janela partidária. Então, dentro de 30 dias, que antecede o período mínimo de 6 meses, que é de filiação, eu posso sair daquele partido sem perder o mandato. Então, nestas hipóteses aqui, são hipóteses consideradas de justa causa que não acarretarão a perda de mandato. Gravou? Certeza? Então vamos passar adiante. Temos agora as etapas de criação dos partidos políticos. Então, para que o partido se crie, então é livre então a criação, a fusão, a incorporação de partidos e até mesmo a própria extinção. Para que um partido seja criado, são algumas etapas importantes. Primeira etapa, fundação. Então, no mínimo 101 fundadores, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, coloca-se essa intenção de criação do partido. Uma vez fundado, adquire-se a personalidade jurídica. A aquisição de personalidade jurídica, que é de direito privado, é feita no cartório civil de pessoas jurídicas do Distrito Federal. Agora, adquirida a personalidade jurídica, o partido terá até 2 anos, para buscar o apoiamento mínimo de eleitores. E esse apoiamento mínimo, que será subscrito, assinado por esses eleitores, tem que ser eleitores não filiados e deve corresponder a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, com não menos que 0,1% distribuídos em cada um deles. Então veja, sobre apoiamento mínimo é essencial você gravar. Prazo de 2 anos após a aquisição da personalidade jurídica, eleitores não filiados, correspondendo então a essa quantidade de assinaturas, 0,5, 1/3, 0,1. Certo? Adquirido então o apoiamento mínimo, vou agora registrar o meu estatuto no TSE. Isso mesmo, o registro do estatuto do partido é no TSE. O que vai garantir o registro do estatuto? Participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário, acesso ao rádio e à TV, exclusividade da denominação do partido, nome do partido, símbolos do partido. Quanto ao fundo partidário, não se esqueça, como que ele será dividido? 5% em partes iguais e 95% distribuídos proporcionalmente aos votos, à última eleição geral para a Câmara dos Deputados, na proporção dos votos obtidos por aquele partido. Então, essas são as etapas básicas de criação dos partidos. Lembrando que, uma vez registrado o estatuto no TSE, o TSE terá até 30 dias para deferir ou indeferir aquele registro do estatuto do partido. Tudo bem? Muito bem. Falando sobre o fundo partidário, nós já adiantamos aqui algumas coisas, né? Esse fundo partidário, como que ele será composto? Ele será composto de multas, os recursos que forem destinados por lei, as doações de pessoas físicas e não jurídicas, como dispõe a lei dos partidos, e dotações orçamentárias da União. 95% proporcionalmente, como eu já disse, e 5% em partes iguais. Veja, algumas informações sobre o fundo partidário. Primeiro, posso usar o fundo para pagamento de pessoal? Posso, mas tem que respeitar um limite. Até 50% dos recursos do fundo, quando se tratar de órgão nacional, e até 60%, tratando-se de órgãos estaduais e municipais. Quanto aos recursos do fundo partidário, eu preciso garantir, no mínimo, 20% para pesquisa e doutrinação política. Então, mínimo de 20% dos recursos do fundo partidário, utilizando-se, então, para pesquisa e doutrinação política. E, no mínimo, 5% em relação à participação política feminina. Então, grave-se esses percentuais. Mínimo 20% para pesquisa e doutrinação política e o mínimo de 5% para a participação política feminina.
tá? Agora nós vamos partir para a Resolução 21.538 de 2003. Tenho aqui alguns aspectos importantes sobre esta resolução. Sobre a Resolução 21.538 de 2003 do TSE, eu quero fazer um adendo aqui sobre a questão do alistamento eleitoral. Conforme a gente estabelece a própria Constituição, nós sabemos que o alistamento eleitoral e o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e os menores de 70 anos, e será facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 e os maiores de 70 anos, não é? A gente tem que lembrar também o seguinte, é vedado o alistamento eleitoral para os conscritos, que são aqueles brasileiros do sexo masculino que estão se sujeitando ao alistamento militar obrigatório, não é? E também aos estrangeiros. O analfabeto é facultativo, mas o analfabeto ele possui a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, mas não pode ser votado, portanto, a ele é vedado a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Dentro do período de 150 dias que antecedem as eleições, é impossível a realização de alistamento e transferência de título, tá? Transferência de domicílio. Então, nos 150 dias que antecedem as eleições, é vedada o alistamento eleitoral e transferência. Portanto, somente é permitido até o 151º dia que antecede as eleições, tá bom? Quanto aos menores de 16 anos, eles podem se alistar? Vamos imaginar que eu tenha 15 anos e eu queira me alistar. Posso desde que eu complete 16 anos até a data das eleições. E esse título só tem efeito após completar 16 anos. Então, é possível o menor de 16 anos se alistar desde que ele complete 16 até a data das eleições. Uma vez alistado, duas situações poderão ocorrer: deferimento ou indeferimento desse alistamento. Se houver deferimento, algumas pessoas poderão entrar com recurso. E é só a gente lembrar da regrinha do DDD. Então, em caso de deferimento, delegado de partido poderá entrar com recurso em 10 dias para buscar o indeferimento daquele alistamento. Agora, se houver indeferimento, o próprio alistando, que ele é o interessado na situação, terá o prazo de 5 dias para entrar com recurso quanto ao resultado dessa questão. Tá? Então, deferimento, cabe recurso na regrinha do DDD, lembrando, delegado de partido poderá entrar com recurso em 10 dias. Indeferimento é o próprio alistando que vai entrar com recurso. E esse alistando terá o prazo inferior, metade do prazo de deferimento, 5 dias. Para que eu possa me alistar, eu posso apresentar alguns documentos? Sim, quais documentos que eu posso apresentar? Posso apresentar a identidade, posso apresentar um certificado de quitação militar, posso apresentar uma certidão de nascimento ou casamento, ou um documento, e eu quero fazer a leitura para vocês de como está disposto nessa resolução certinho. Está lá no artigo 11, é o artigo 13. A linha D diz que poderá, então, o alistamento ser feito mediante instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente a idade mínima de 16 anos e do qual constem também os demais elementos necessários à sua qualificação. Então, qualquer um desses documentos poderá ser apresentado para o alistamento eleitoral, perfeitamente estabelecido pelo artigo 13 da Resolução 21.538 de 2003. Tudo bem? Bom, deixa eu ver se eu vou falar sobre transferência. Não, vou ter que falar um pouquinho sobre transferência. A transferência de domicílio, ela é possível? Sim, ela é possível desde que seja obedecido alguns requisitos. Quais requisitos são esses? Está lá no artigo, deixa eu localizar para vocês aqui, é o artigo 18. Então, para eu realizar a transferência de domicílio, primeiro, eu tenho que realizar essa transferência no período permitido. Então, nos 150 dias que antecedem as eleições, não é permitido, somente até o 151º dia. Segundo, tem que ter passado um prazo de 1 ano do alistamento ou da última transferência. Tá? Eu não posso fazer transferências consecutivas, nós vamos ver que tem uma exceção. Terceiro, residência mínima de 3 meses no novo domicílio. Lembrando, o domicílio eleitoral ele é mais amplo que o domicílio civil.
E quarto, provar que eu estou quite com a Justiça Eleitoral. Só que os requisitos de transcurso de pelo menos 1 ano do alistamento da última transferência e a residência mínima de 3 meses não será aplicado para os servidores públicos, civis, militares ou autárquicos ou de membro da família por motivo de remoção ou transferência. Tá? Guarde esse artigo sobre a transferência. Sobre justificação de votação, nós vimos que quem entrega a competência para expedir esse certificado de quitação, de justificação, é o juiz eleitoral. Mas veja, se você não votou na eleição, e cada eleição é um turno, então o primeiro turno é uma eleição, o segundo turno é outra. Você que está no Brasil tem até 60 dias após as eleições para se justificar. Agora, se você no dia da eleição estava no exterior, você terá até 30 dias após o retorno ao país para se justificar. Então, no Brasil, 60 dias e fora do Brasil, no exterior, até 30 dias após o retorno. Você terá 30 dias após o retorno ao Brasil para se justificar. Então, chegou de viagem, começa a contagem do prazo de 30 dias. Tá? E isso vai estar tudo no seu passaporte para comprovar. Tá? Sobre a questão do passaporte, é até interessante nós falarmos um pouquinho sobre o passaporte, porque o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65, estabelece assim no artigo 7º, parágrafo 1º. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou que se justificou devidamente, não poderá o eleitor, inciso 5º, obter passaporte ou carteira de identidade. Foco no passaporte, porque aí vem o parágrafo 4º. O disposto no inciso 5º, parágrafo 1º, não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Então, veja, se ele está querendo voltar ao Brasil, não se aplica o que está disposto nesse inciso 5º da exigência que nós acabamos de colocar aqui. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre recursos eleitorais, parte geral. Bom, teve uma decisão, por conta do duplo grau de jurisdição, posso entrar com recurso. E os recursos eleitorais que estão estabelecidos no Código Eleitoral, as principais informações que nós temos é o seguinte. Regra, não tem efeito suspensivo, então não suspende a execução daquela decisão. As regras dos recursos. Tem exceção? Tenho. Em caso de recurso ordinário que verse sobre cassação de registro, afastamento do titular e perda de mandato eletivo, tem efeito suspensivo. Em regra, os recursos eleitorais eles terão o prazo de 3 dias. Essa é a regra. Nós teremos exceções, mas a regra dos recursos para a prova que você vai lembrar, a regra é 3 dias para recurso. O prazo para recurso é preclusivo? Veja, sim, salvo se discutir matéria constitucional. Então, sobre os recursos, nós temos algumas dicas. Não tem efeito suspensivo, salvo as exceções no caso do recurso ordinário, que versa sobre cassação de registro, afastamento do titular e perda de mandato eletivo. Prazo para recurso, 3 dias. E esse prazo é preclusivo? Sim, salvo para discutir matéria constitucional. Quero salientar aqui 2 recursos. Lembre-se, eu tenho juízes, TREs e TSE. Foque no TRE. Das decisões do TRE, elas são terminativas, mas cabem 2 modalidades recursais. Em regra, o recurso ordinário e o recurso especial ao TSE. Está lá no artigo 276, galera. Cabe recurso ordinário quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais, lembrou? E quando denegar HC ou mandado de segurança. O especial, quando forem proferidas contra a expressa disposição de lei, e quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Então, quer estudar recurso? Está na véspera de prova? Lê o 276. Veja, se o presidente do TRE denegar o seguimento do recurso para o TSE, recurso especial, para esse recurso especial cabe ainda agravo de instrumento. Então, cabe agravo de instrumento da denegação do presidente do TRE para seguimento desse recurso especial para o TSE. Lá no TSE ainda, nós temos ainda 2 modalidades recursais para o STF, que é o recurso extraordinário e o recurso ordinário constitucional, o famoso ROC. Lembrou? Bom, sobre as disposições penais, eu trouxe algumas informações. Além de você estudar com certeza, o artigo 299 do Código, que é
sobre a corrupção eleitoral, você tem que lembrar que as ações penais eleitorais são públicas incondicionadas. O titular desta ação é o Ministério Público, ele tem até 10 dias para oferecer a denúncia. Se esse órgão do Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, deseja que essa comunicação seja arquivada, o juiz rebeldinho, considerando que está improcedente as razões impostas pelo Ministério Público, faz remessa ao procurador regional. Aí, chegando no procurador regional, ele tem 3 caminhos a seguir. Primeiro, ele pode oferecer a denúncia. Segundo, ele pode designar um outro promotor, um outro representante do Ministério Público para oferecer, ou ele pode insistir no pedido de arquivamento. Se o procurador insiste no pedido de arquivamento, aí o juiz não pode fugir. Ele tem que, então, ele é obrigado a atender a esse arquivamento. Tá? Bom, sobre a Lei 6.091 de 74, ela está disposta não só na Lei 6.091 de 74, mas ao longo da Lei das Eleições, fala sobre a questão de transporte de eleitores em dia de eleição. A gente sabe que partido não pode fazer, candidato não pode fazer, só a Justiça Eleitoral, não é? Então, a Justiça Eleitoral poderá utilizar veículos e embarcações para fazer o transporte desses eleitores, não pode utilizar veículos de uso militar. Se, por exemplo, a Justiça Eleitoral vai realizar o transporte, então ela vai fornecer ônibus para a realização daquele transporte. Mas suponhamos que não ofereça. Isso exime o eleitor de votar? Faz com que o eleitor não precisa votar? Não. A carência de transporte não exime o eleitor de votar. Agora, veja só, a gente sabe que desde o dia que antecede as eleições até o dia posterior às eleições, não pode ocorrer o transporte de eleitores por partidos e candidatos, exceto a Justiça Eleitoral. Mas o candidato, ele pode transportar membros da sua família? Claro que pode. O artigo 5º da Lei 6.091 de 74 estabelece isso, né? Então, veja, alguns prazos especiais sobre esta lei. Para requisição de funcionários e instalações, até 15 dias antes das eleições. Detalhes sobre os veículos que farão os transportes dos eleitores, até 50 dias antes das eleições. Liberação do quadro de percursos e horários, até 15 dias antes das eleições. E a formação da Comissão Especial de Transporte e Alimentação, até 30 dias antes das eleições. Tá? Falamos um pouquinho sobre garantias eleitorais. Veja só, antes das eleições, tanto candidatos e eleitores, eles têm uma proteção de prisão. Então, por exemplo, os eleitores, nos 5 dias que antecedem as eleições, até 48 horas depois, eles não poderão ser presos, exceto se for flagrante delito, sentença criminal condenatória por um crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto. Os candidatos, eles não poderão ser presos nos 15 dias que antecedem as eleições, mas a única exceção é flagrante delito, diferente das exceções dos eleitores. E os mesários e os fiscais de partido, durante o exercício das funções, eles não poderão ser presos, exceto flagrante delito. Tá? Então, cuidado com esse daqui, ó. Membro de mesa receptora e fiscal, durante o exercício das funções, exceto flagrante delito, não poderão ser presos. Tudo bem? Bacana. Então, veja, sobre a inelegibilidade, só para a gente fechar a nossa revisão. Inelegibilidade, ela será octogonal. O que isso significa? Inelegibilidade de 8 anos. Qualquer outro prazo diferente de 8 anos, você não vai marcar. Inelegibilidade octogonal. Na Lei Complementar 64 de 90, estude a linha E. E principalmente o que não atinge a inelegibilidade. Por exemplo, crimes culposos, de menor potencial ofensivo, ação penal privada, não atinge inelegibilidade. Então, estude isso. Estude a linha E, o prazo octogonal e o que a Lei Complementar 135 de 2010 permitiu. A inelegibilidade poderá ser decretada por uma decisão judicial transitada em julgado ou proferida por um órgão colegiado. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da revisão. Foi mesmo um bate-papo dos principais pontos para a sua prova. Tá? Qualquer dúvida, você pode me mandar por e-mail para contato@eleitoralcombruno.com.br. Você que está se preparando para o TRE Rio, que a prova já é domingo, lá no meu site tem um curso de questões de 150 questões comentadas inéditas para você treinar até a prova. Se você fizer a compra até amanhã, quarta-feira no máximo, você já disponibiliza e estuda para a prova como uma revisão. E tem o do regimento interno também, em PDF, questões comentadas inéditas. Tá? O de 150 questões de direito eleitoral tem vídeo também. O do regimento interno TRE Rio não, só PDF, 80 questões comentadas inéditas. Tá bom?
Desejo a todos, do fundo do meu coração, uma excelente prova. Espero que tudo que eu tenha feito ao longo desses meses tenha contribuído para o seu sucesso. Fiquem com Deus, um grande abraço.